Milionário passava vergonha na frente de investidores, até que a faxineira abriu a boca. Ele suava, gaguejava, perdia o controle da situação. De repente, a mulher que limpava discretamente a sala ao lado entra e muda tudo com sua inteligência. O que acontece quando seu maior segredo vira sua maior força? De qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Se essa história te pegou de surpresa, deixe seu like e inscreva-se agora para descobrir como uma faxineira conquistou o mundo corporativo. O relógio digital marcava 5h17, quando Patrícia Nogueira abriu os olhos alguns minutos antes do alarme soar. Era sempre assim. Seu corpo, treinado pela rotina, despertava antecipadamente como um mecanismo de defesa contra a vulnerabilidade do sono profundo. No pequeno apartamento de 2 cômodos na periferia de São Paulo, o silêncio era interrompido apenas pelo suave respirar de Larissa, sua filha de 17 anos, adormecida no sofá-cama da sala. Patrícia observou a filha por alguns instantes, os cabelos castanhos espalhados sobre o travesseiro, o caderno de biologia ainda aberto ao lado. Com movimentos precisos e silenciosos, levantou-se, dobrou o cobertor fino e dirigiu-se ao banheiro. Cada gesto era contido, como se o menor ruído pudesse atrair uma atenção indesejada. No espelho do pequeno banheiro, estudou o próprio rosto. Aos 42 anos, Patrícia preservava a beleza discreta que sempre recusara reconhecer. Os olhos verdes, herança de uma avó portuguesa, contrastavam com a pele morena. Algumas rugas finas começavam a marcar o canto dos olhos, testemunhas silenciosas de anos de preocupação. Prendeu os cabelos negros em um coque severo, despindo-se de qualquer vaidade ao vestir o uniforme cinza com o logotipo da empresa de limpeza terceirizada. "Mãe!" A voz sonolenta de Larissa veio da sala. "Volte a dormir, querida. Ainda é cedo", respondeu, ajustando o crachá onde se lia apenas Patrícia N. "Você chega a tempo para me ver antes da escola?" "Vou tentar. Tenho que limpar o setor administrativo hoje, antes das reuniões." No caminho para o ponto de ônibus, Patrícia mentalmente revisava conceitos de linguística, um exercício diário que realizava como quem mantém em segredo um tesouro valioso. Em sua bolsa surrada, escondido entre produtos de limpeza pessoais, carregava um pequeno livro de literatura brasileira, seu último vínculo com a vida acadêmica que abandonara há 5 anos. No ônibus lotado, enquanto observava a cidade despertar através da janela embaçada, permitiu-se um raro momento de reflexão sobre o abismo entre quem ela era e quem precisava aparentar ser. Doutora em linguística aplicada, ex-professora universitária, poliglota, agora apenas a faxineira do 2º andar na Vita Systems, gigante da biotecnologia que crescia vertiginosamente sob o comando de César Albuquerque. "É temporário", sussurrou para si mesma, como fazia todas as manhãs. Apenas até Larissa entrar na universidade. Mas, no fundo, uma voz insistente questionava: quanto tempo mais precisaria se esconder? César Albuquerque observava São Paulo do alto de seu escritório no 30º andar. A vista panorâmica da cidade era um lembrete constante do império que construíra. A Vita Systems tornara-se, em apenas 8 anos, uma das mais promissoras empresas de biotecnologia da América Latina. Aos 46 anos, César personificava o sucesso nos negócios. Impecavelmente vestido, cabelos grisalhos estrategicamente aparados e um sorriso praticado que escondia a insegurança de quem crescera demais, rápido demais. "Os investidores confirmaram para as 10 horas, Sr. Albuquerque", anunciou Renata, sua assistente executiva, depositando uma pasta sobre a mesa de vidro. "O grupo estrangeiro já está no hotel e os demais chegam em 1 hora." César assentiu, sentindo o familiar aperto no estômago. A reunião representava a maior oportunidade de expansão internacional da Vita Systems, um projeto de laboratórios conjuntos que poderia consolidar a empresa no mercado global. Sua equipe tinha preparado uma apresentação impecável, mas os investidores insistiam que o próprio CEO conduzisse a explicação dos aspectos técnicos. Um teste de credibilidade.
Café extra forte hoje, Renata. E peça para revisarem a limpeza da sala de reuniões, ordenou, passando os dedos pelos documentos que tentara memorizar durante a noite. Enquanto ensaiava mentalmente seu discurso, observou pela janela de vidro uma figura discreta. A faxineira que limpava metodicamente a sala de reuniões adjacente. Havia algo curioso na maneira como ela se movia, com uma dignidade que parecia deslocada para alguém em sua posição. Por um instante, seus olhares se cruzaram através do vidro. César notou algo nos olhos verdes da mulher, uma inteligência avaliadora que o desconcertou. Desviou o olhar, irritado com a distração. Precisava focar. Esta seria a reunião mais importante de sua carreira e não podia se dar ao luxo de falhar. O problema é que, apesar da imagem cuidadosamente construída, César sabia que seu conhecimento técnico tinha limites. Havia conquistado sua fortuna inicial com investimentos imobiliários antes de apostar no setor de biotecnologia, seduzido pelo potencial de crescimento. Contratara os melhores cientistas, mas sua própria formação em administração deixava lacunas que tentava compensar com carisma e autoconfiança. Ajustou a gravata de seda italiana e respirou fundo. Você consegue, César, disse para o próprio reflexo na janela. Você sempre consegue. Mas a imagem da faxineira com olhos inquisitivos permanecia inexplicavelmente em sua mente. A sala de reuniões fervilhava com vozes em diferentes idiomas. Patrícia mantinha-se discreta, finalizando a limpeza das janelas de vidro que separavam o ambiente da sala adjacente. De soslaio, observava a chegada dos investidores, 3 homens de meia-idade com expressões críticas e 2 mais jovens, todos impecavelmente vestidos. Através do vidro, podia ouvir parcialmente as apresentações iniciais. Quando César Albuquerque entrou, a sala pareceu diminuir diante de sua presença ensaiada. Patrícia já o observara em outras ocasiões, sempre altivo, excessivamente confiante, o tipo de homem que ocupava espaço não apenas físico, mas emocional em qualquer ambiente. César iniciou a apresentação com sua habitual autoconfiança, mas logo Patrícia percebeu os sinais de nervosismo. Ele tropeçava em termos técnicos, confundia dados e perdia-se em explicações complexas sobre a tecnologia da empresa. Os investidores trocavam olhares cada vez mais céticos. Um dos investidores mais velhos interrompeu César com uma pergunta técnica sobre a diferenciação da tecnologia da Vita Systems em relação aos concorrentes. César hesitou visivelmente, sem conseguir articular uma resposta clara. Patrícia reconheceu os sinais. A reunião estava desmoronando. César suava agora, perdendo o controle da situação enquanto tentava explicar um gráfico de projeções de crescimento. Foi neste momento que Patrícia sentiu um impulso, uma mistura de compaixão pelo homem em apuros e frustração pela oportunidade que estava sendo desperdiçada. Antes que pudesse conter-se, bateu levemente na porta de vidro. Todos os olhares voltaram-se para ela. César parecia uma mistura de irritação e alívio pela interrupção. Com licença, disse Patrícia suavemente ainda na porta. Percebi que há uma questão sobre a tecnologia proprietária da Vita Systems. O silêncio que se seguiu foi tenso. César a encarava estupefato. A diferença fundamental entre nossa tecnologia e a dos concorrentes está na abordagem molecular, continuou Patrícia com surpreendente confiança. Utilizamos um método proprietário que melhora a eficácia em 60%, enquanto reduz significativamente os efeitos colaterais. O silêncio transformou-se em choque. 8 pares de olhos a encaravam com expressões que variavam da surpresa à admiração. Patrícia continuou, explicando com clareza impressionante os detalhes técnicos do projeto que apenas conhecia por ter limpado o escritório onde os documentos eram preparados. Sua memória fotográfica capturara os detalhes que agora expunha com a eloquência de uma especialista. Isso é extraordinário, comentou uma das investidoras mais jovens, após 5 minutos de explicações fluidas de Patrícia. Vocês deveriam deixar sua equipe de limpeza liderar todas as apresentações. César, recuperando-se do choque inicial,
assumiu uma expressão indecifrável. Uma mistura de humilhação e fascínio. Patrícia, subitamente consciente da linha que acabara de cruzar, sentiu o sangue fugir de seu rosto. Peço desculpas pela intromissão, murmurou, preparando-se para sair. Não, por favor, insistiu o investidor mais velho, levantando-se. Fique. Gostaria de saber mais sobre essa abordagem molecular. E assim, ainda vestida com seu uniforme de faxineira, Patrícia foi convidada a sentar-se à mesa de negociações de uma das maiores empresas de biotecnologia do Brasil. A sala de César Albuquerque parecia menor com a tensão que a preenchia. 2 horas após a reunião, que terminara com os investidores entusiasmados e prometendo fechar o acordo, Patrícia aguardava em silêncio, as mãos cruzadas sobre o colo, o olhar fixo na vista da cidade, através da janela panorâmica. Quem é você realmente? César finalmente quebrou o silêncio, girando em sua cadeira para encará-la diretamente. Patrícia sustentou seu olhar. 5 anos de vida em constante vigilância. Haviam-lhe ensinado a avaliar rapidamente situações de risco. Este momento, percebeu, era uma encruzilhada. Meu nome completo é Patrícia Nogueira Vasconcelos, respondeu com voz firme. Tenho doutorado em Linguística pela USP e mestrado pela Universidade de Lyon. Fui professora universitária por 12 anos. César franziu o senho, claramente tentando processar a informação. E como exatamente você passou de professora universitária a faxineira na minha empresa? Patrícia respirou fundo. A vida raramente segue um caminho linear, Sr. Albuquerque. Antes que César pudesse insistir, Renata entrou apressadamente no escritório, interrompendo o interrogatório. Desculpe a intromissão, Sr. Albuquerque, mas achei que deveria ver isso imediatamente. Ela entregou uma pasta a César, lançando um olhar curioso para Patrícia. César abriu a pasta e seus olhos percorreram rapidamente o conteúdo. Patrícia percebeu a mudança em sua expressão, de desconfiança para algo próximo da admiração. Sua ficha de contratação, ele disse, erguendo os olhos do documento. Você omitiu tudo sobre sua formação acadêmica. Por quê? Patrícia sabia que este momento poderia definir seu futuro e o de Larissa. A verdade, ou pelo menos parte dela, parecia ser o único caminho possível agora. Precisava de um trabalho que não me expusesse, respondeu finalmente. Um lugar onde ninguém me procuraria. César inclinou-se para a frente, subitamente interessado. Quem estaria procurando por você, doutora? Vasconcelos. O título acadêmico soou estranho após tanto tempo. Patrícia sentiu um nó na garganta. Alguém de quem estou fugindo há 5 anos. Alguém perigoso, com conexões suficientes para me encontrar se eu voltasse ao mundo acadêmico. Um silêncio pesado instalou-se na sala. Através da janela, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de São Paulo com tons alaranjados que contrastavam com a sombra que parecia envolver Patrícia. Você tem uma filha, afirmou César, não como pergunta, mas como constatação. Patrícia assentiu, sentindo o familiar aperto no peito que surgia sempre que pensava na segurança de Larissa. Ela é a razão de tudo isso, admitiu. Abandonei minha carreira, meu nome, minha vida anterior, tudo para protegê-la. César levantou-se e caminhou até a janela, pensativo. Por um longo momento, apenas observou a cidade abaixo, como se buscasse respostas no horizonte urbano. A Vita Systems precisa de alguém com seu conhecimento e habilidades, disse finalmente, virando-se para encará-la. Os investidores ficaram impressionados. Na verdade, eles condicionaram o acordo à sua participação nas próximas reuniões. Patrícia sentiu uma mistura de emoções, alívio, medo, esperança, hesitação. Estou oferecendo a você uma posição como diretora de comunicação internacional, continuou César, com um salário compatível com sua formação e um escritório no andar executivo. Sr. Albuquerque, César, ele interrompeu. Acho que depois de hoje podemos dispensar formalidades. Patrícia observou o homem à sua frente. Não mais o CEO arrogante que conhecia de longe, mas alguém que, assim como ela, parecia carregar suas próprias inseguranças e segredos. Não posso aceitar, disse finalmente.
Minha exposição poderia colocar minha filha em risco. César voltou a sentar-se, mantendo os olhos fixos nos dela. A Vita Systems tem recursos, Patrícia. Advogados, segurança, conexões. Talvez possamos ajudar com esse problema do seu passado. A oferta pairava no ar como uma possibilidade que Patrícia mal se permitira sonhar nos últimos anos. Não apenas um emprego digno de suas qualificações, mas também proteção. Uma chance de recuperar parte de sua identidade perdida. Preciso pensar, respondeu, levantando-se. Preciso considerar o que é melhor para Larissa. César assentiu, respeitando sua hesitação. Tome o tempo que precisar, mas saiba que, após hoje, sua vida como faxineira da Vita Systems acabou. O pequeno apartamento nunca parecera tão apertado. Patrícia caminhava de um lado para outro na sala exígua, enquanto Larissa, sentada no sofá-cama, a observava com uma mistura de orgulho e preocupação. Diretora de Comunicação Internacional, repetiu a adolescente, como se saboreasse cada sílaba. Isso é incrível, mãe. É exatamente o tipo de trabalho que você merece. Patrícia parou diante da única foto emoldurada do apartamento. Ela e Larissa em frente ao mar, tirada pouco antes de fugirem de Recife. Ambas sorriam, inconscientes da tempestade, que se aproximava. Não é tão simples, querida, respondeu finalmente. Aceitar significaria nos expor. Você sabe o que seu pai... Ele não é meu pai, interrompeu Larissa, com a veemência característica de seus 17 anos. Roberto é apenas o homem que te fez sofrer e do qual estamos escondidas há 5 anos. Patrícia observou a filha, os mesmos olhos verdes que herdara, mas com uma determinação que reconhecia como reflexo de suas próprias lutas. Larissa crescera rápido demais, forçada a amadurecer pela sombra do medo que pairava sobre elas. Estou cansada de viver escondida, continuou a jovem. Estou cansada de ver você limpando escritórios quando deveria estar ensinando em universidades. César Albuquerque disse que pode nos proteger, não disse? Sim, mas... Então dê uma chance a ele. Dê uma chance a nós, insistiu Larissa, levantando-se para abraçar a mãe. Além disso, já faz 5 anos. Roberto provavelmente seguiu em frente. Patrícia abraçou a filha, permitindo-se absorver seu otimismo juvenil. Se ao menos fosse tão simples. Roberto Diniz não era homem de desistir facilmente, especialmente quando seu orgulho estava ferido. O promotor de justiça corrupto tinha conexões suficientes para localizá-las, se quisesse. E Patrícia sabia, pela violência crescente que a fizera fugir, que ele nunca aceitaria ser abandonado. Naquela noite, enquanto Larissa dormia, Patrícia sentou-se à pequena mesa da cozinha e abriu o e-mail enviado por César, um contrato formal de trabalho com um salário que poderia transformar completamente suas vidas. Junto, havia uma mensagem pessoal. Patrícia, qualquer que seja seu passado, a Vita Systems pode oferecer um novo futuro. Não desperdice seu talento. Não desperdice sua vida. César. Com os dedos trêmulos, ela assinou o documento digital. Pela primeira vez em 5 anos, permitiu-se um momento de esperança genuína. O reflexo no espelho do elegante banheiro corporativo mostrava uma mulher que Patrícia quase não reconhecia. 2 semanas após aceitar a proposta de César, ela observava a transformação externa que acompanhava sua mudança de status. O uniforme cinza, substituído por um tailleur azul marinho, o coque severo, dando lugar a um corte moderno que emoldurava seu rosto, realçando os olhos verdes que agora brilhavam com renovada confiança. Seu novo escritório no 30º andar tinha vista para o mesmo horizonte que César contemplava diariamente, uma metáfora não perdida para Patrícia sobre sua ascensão, literal e figurativa dentro da empresa. As 2 semanas haviam sido um turbilhão, entrevistas com a equipe jurídica sobre sua situação pessoal, reuniões com os departamentos que passaria a supervisionar, apresentações para os investidores internacionais que agora a tratavam como peça fundamental do acordo. Doutora Vasconcelos, a voz de Renata interrompeu seus pensamentos. A assistente executiva, que antes mal notava sua presença quando limpava os corredores, agora a tratava com um respeito que beirava a reverência.
O Sr. Albuquerque gostaria de vê-la antes da videoconferência com o Canadá. Patrícia assentiu, ajustando o blazer impecável. Ainda se sentia como uma atriz em um papel estranho, oscilando entre a insegurança da faxineira que fora por 5 anos e a confiança da acadêmica que havia sido antes disso. O escritório de César exalava poder e elegância minimalista. Ele sorriu ao vê-la, um sorriso diferente do que exibia para investidores e funcionários. Mais genuíno, menos ensaiado. Você parece uma executiva de biotecnologia agora, comentou, indicando uma cadeira à sua frente. Apenas externamente, respondeu Patrícia, sentando-se. Por dentro, ainda estou me adaptando. César a observou por um momento, como se avaliasse algo além de sua aparência. Tenho observado seu trabalho nestas 2 semanas. Você aprendeu em dias o que muitos de nossos executivos não dominam após anos. Sempre tive facilidade para absorver informações, explicou Patrícia. E passei 5 anos limpando salas onde eram discutidos detalhes técnicos e estratégicos. Aprende-se muito quando ninguém percebe sua presença. Um lampejo de culpa cruzou o rosto de César. A compreensão tardia de quantas pessoas invisíveis circulavam diariamente pelos corredores de poder que habitava. Nossa equipe jurídica está investigando seu ex-companheiro, disse, mudando de assunto. Roberto Diniz parece ter uma reputação complicada no sistema judiciário. Patrícia sentiu o familiar aperto no estômago ao ouvir o nome. Ele tem conexões políticas significativas. Foi por isso que desaparecia em vez de denunciá-lo. César inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos dela. Patrícia, quero que entenda algo. A Vita Systems não é apenas uma empresa de biotecnologia. Somos uma força econômica e política considerável. Se Diniz tenta intimidar você, está agora enfrentando algo muito maior que um indivíduo isolado. Havia uma intensidade no olhar de César que a desconcertou. Não apenas a determinação de um CEO, protegendo um ativo valioso, mas algo mais pessoal, quase protetor. Por que você está fazendo isso por mim? Perguntou finalmente, verbalizando a questão que a intrigava desde o início. César levantou-se, caminhando até a janela, seu refúgio habitual para reflexões. Talvez porque, como você, eu também vivi anos fingindo ser alguém que não sou, respondeu sem se virar. A diferença é que minha fachada era de competência e confiança, enquanto a sua era de invisibilidade. Patrícia observou suas costas, a postura tensa que revelava vulnerabilidade raramente demonstrada. O império que construí, continuou ele, foi erguido sobre inseguranças que compensei com ambição e a habilidade de contratar pessoas mais inteligentes que eu. Você é a primeira pessoa que vi através disso. Quando César virou-se, havia uma expressão de sinceridade que Patrícia nunca observara antes. Ajudar você, Patrícia, não é apenas bom para a empresa, é uma forma de redenção pessoal. A revelação pairou entre eles como uma ponte invisível, conectando 2 ilhas de solidão. O restaurante no último andar do edifício Itália oferecia uma vista espetacular da cidade iluminada. Patrícia ajustou nervosamente o vestido, o primeiro que comprara em anos, enquanto César fazia o pedido do vinho. Após 1 mês na nova posição, esta era sua primeira saída social que não envolvia uma reunião de negócios. Você parece tensa, observou César, depois que o sommelier se afastou. Não. Estou acostumada a jantares em restaurantes estrelados, admitiu Patrícia. Nos últimos anos, minha vida social limitou-se a reuniões de pais e mestres na escola de Larissa. Como ela está se adaptando à nova situação? O rosto de Patrícia iluminou-se ao falar da filha. A única constante em sua vida tumultuada. Surpreendentemente bem. O novo apartamento, a escola particular, o carro com motorista. Ela diz que sempre soube que um dia sairíamos da clandestinidade. César sorriu, entregando-lhe uma taça de vinho tinto. Adolescentes têm uma resiliência admirável. Ela quer te conhecer, comentou Patrícia, observando a reação dele por cima da borda da taça. Algo indescritível passou pelo rosto de César, uma mistura de surpresa e algo mais profundo, quase vulnerável. Também gostaria de conhecê-la, respondeu finalmente. Ela parece extraordinária pelo que você conta.
O jantar transcorreu com uma intimidade crescente. Pela primeira vez, não falaram de trabalho ou do passado sombrio de Patrícia. Em vez disso, compartilharam memórias de infância, livros favoritos, sonhos interrompidos. César falou sobre crescer na periferia de Belo Horizonte, filho de um metalúrgico e uma costureira, e como construíra seu império inicial no mercado imobiliário antes de arriscar-se no setor de biotecnologia. Sempre fui obcecado pela ideia de pertencer a um mundo que não era o meu, confessou, após o segundo copo de vinho. Aprendi a falar como eles, a me vestir como eles, a fingir que sempre estive aqui. E agora? Perguntou Patrícia, reconhecendo nele o mesmo sentimento de deslocamento que a acompanhava. Agora sei que nunca pertencerei completamente, e aprendi que isso pode ser uma vantagem. Ver o jogo de fora permite estratégias que os participantes não enxergam. Patrícia assentiu, compreendendo perfeitamente. A invisibilidade tem seus benefícios. Você nunca foi invisível, Patrícia, disse César, seus olhos encontrando os dela com intensidade inesperada. Apenas escolheu esconder seu brilho por necessidade. O momento entre eles prolongou-se, carregado de possibilidades não verbalizadas. Quando César estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente seus dedos, Patrícia não recuou. Depois de anos vivendo nas sombras, o calor daquele contato simples parecia quase transgressor. A volta para casa, no banco traseiro do carro executivo, transcorreu em um silêncio confortável. À porta do novo apartamento de Patrícia, um 3/4 em um condomínio, seguro na Vila Nova Conceição, César hesitou. Obrigado pela companhia, disse ele, mantendo uma distância respeitosa. Foi a noite mais agradável que tive em muito tempo. Patrícia sorriu, uma mistura de gratidão e algo mais que ainda não se permitia nomear. Boa noite, César. Quando a porta fechou-se, ela permaneceu apoiada contra ela por alguns minutos, absorvendo as sensações contraditórias. Parte dela sentia-se culpada por esta nova intimidade, como se traísse a vigilância constante que mantivera por anos. Outra parte, porém, ansiava pela normalidade de conexões humanas genuínas. No quarto, Larissa fingia dormir, mas abriu um olho quando Patrícia passou pela porta entreaberta. Ele te beijou? Perguntou a adolescente, abandonando a pretensão de sono. Larissa, não foi esse tipo de jantar. Mas poderia ter sido, insistiu a filha, sentando-se na cama. Vi como ele olha para você na festa da empresa. E como você olha para ele quando acha que ninguém está vendo. Patrícia sentou-se na beira da cama, considerando como sua filha via mais do que ela própria se permitia reconhecer. É complicado, respondeu finalmente. Só é complicado porque você ainda vive com medo, disse Larissa, com a sabedoria ocasional que surgia em meio à sua juventude. Mas talvez esteja na hora de começar a viver de verdade outra vez. O escritório fervilhava com a notícia. A Vita Systems acabara de fechar o maior acordo internacional de sua história, uma parceria com laboratórios canadenses e franceses que abriria as portas para o mercado global. Patrícia estava no centro desse sucesso. Suas habilidades linguísticas e conhecimento técnico haviam sido fundamentais nas negociações que se estenderam por 2 meses. Precisamos comemorar, anunciou César entrando em seu escritório com uma garrafa de champanhe. Você transformou este acordo de possível em realidade. Patrícia sorriu, permitindo-se um momento de orgulho genuíno. Os últimos meses haviam sido intensos, mas gratificantes. Não apenas profissionalmente, mas também pessoalmente. Sua relação com César evoluíra de uma cautelosa cooperação profissional para uma amizade próxima, pontuada por momentos de tensão romântica que nenhum dos dois ousava ainda nomear completamente. A equipe inteira merece o crédito, respondeu modestamente, aceitando a taça que ele oferecia. A equipe é excelente, mas você foi o diferencial, insistiu César, brindando com ela. Os franceses me disseram explicitamente que sua presença foi decisiva. Enquanto saboreavam o champanhe, Patrícia permitiu-se observar a mudança em César nos últimos meses. O CEO arrogante e inseguro dera lugar a um líder mais autêntico e confiante, alguém que não precisava mais esconder suas limitações técnicas,
atrás de uma fachada de onisciência. Larissa está perguntando quando você virá jantar conosco novamente, comentou Patrícia, mudando de assunto. As visitas de César ao seu apartamento haviam se tornado mais frequentes, sempre recebidas com entusiasmo pela adolescente, que desenvolvera uma evidente admiração pelo empresário. César sorriu ao menção da jovem. Que tal este fim de semana? Podemos comemorar o acordo e o resultado das provas dela. Você mencionou que ela foi excepcionalmente bem nos simulados para o vestibular. Antes que Patrícia pudesse responder, Renata entrou apressadamente no escritório, sua expressão habitualmente composta, substituída por evidente preocupação. Desculpe interromper, mas há algo que precisam ver. Imediatamente, disse estendendo um tablet para César. César franziu o senho ao ler o conteúdo da tela, seu rosto gradualmente perdendo a cor. Sem dizer palavra, passou o dispositivo para Patrícia. Era uma notícia de um portal jurídico. Promotor Roberto Diniz assume posição estratégica na Força-Tarefa Anticorrupção. Investigações devem focar grandes corporações do setor farmacêutico e biotecnológico. A foto mostrava Roberto como Patrícia o lembrava. O sorriso calculado, os olhos frios, a postura de autoridade incontestável. O champanhe em seu estômago transformou-se em ácido. Isso não é coincidência, murmurou, devolvendo o tablet com mãos trêmulas. César dispensou Renata com um gesto e aproximou-se de Patrícia, que parecia ter encolhido diante da ameaça invisível. Patrícia, olhe para mim, pediu suavemente, segurando suas mãos. Não vamos permitir que ele te alcance. A equipe jurídica... Você não entende, interrompeu ela, a voz embargada pelo medo ressurgido. Roberto tem conexões em todo o sistema judiciário. Esta nomeação lhe dá poder para investigar a Vita Systems sob pretextos oficiais. Ele me encontrou, César, e vai usar seu cargo para chegar até mim. César manteve-se firme, seus olhos fixos nos dela. Então o enfrentaremos com todas as ferramentas que temos, juridicamente, publicamente, em todos os frontes necessários. Não posso arriscar, disse Patrícia, levantando-se abruptamente. Não posso colocar Larissa em risco novamente. Não posso envolver a empresa nisso. O que está sugerindo? Perguntou César, alarmado com a determinação súbita que via em seus olhos. Talvez seja a hora de desaparecer novamente. César se aproximou, segurando seus ombros com gentileza. Fugir não é a resposta. Não mais. Você tem recursos agora, Patrícia. Tem aliados. Tem a mim. A vulnerabilidade em sua voz, a promessa implícita de proteção que ia além do profissional, fez algo quebrar dentro de Patrícia. Pela primeira vez em anos, permitiu-se chorar. Abertamente, as lágrimas carregando o peso do medo constante que sustentara por tanto tempo. César a abraçou, e naquele momento, as barreiras cuidadosamente mantidas entre eles desmoronaram completamente. Quando seus lábios encontraram os dela, não foi surpresa, mas reconhecimento, como se este momento estivesse esperando por eles desde o primeiro olhar trocado através do vidro, meses atrás. O café da manhã na cobertura de César tinha vista para o Parque Ibirapuera, um oásis verde em meio ao concreto de São Paulo. Patrícia observava Larissa e César conversando animadamente sobre universidades. A adolescente decidira estudar biotecnologia, inspirada pelos meses convivendo com as operações da Vita Systems. Esta cena doméstica, tão normal e ao mesmo tempo extraordinária após anos de isolamento, era o tipo de felicidade que Patrícia mal se permitira sonhar. Nos 3 meses desde que seu relacionamento com César assumira contornos mais definidos, sua vida transformara-se novamente. Larissa florescia na nova realidade. César revelava-se um parceiro atencioso e protetor, e, profissionalmente, Patrícia reconquistava o respeito acadêmico que perdera ao desaparecer. Mas a sombra de Roberto Diniz pairava como uma nuvem tóxica no horizonte. A força-tarefa que ele liderava já havia solicitado documentos da Vita Systems, um movimento que os advogados da empresa identificaram como claramente direcionado, embora tecnicamente legal. Mãe, você está ouvindo? A voz de Larissa trouxe Patrícia de volta ao presente.
Desculpe, querida, estava distraída. Eu estava dizendo que o César vai me levar para conhecer os laboratórios de pesquisa hoje, repetiu a jovem entusiasmada. Posso até conversar com os cientistas sobre o projeto que estou desenvolvendo para a feira de ciências. César observava Patrícia com um olhar perspicaz, percebendo sua preocupação. Por que não vai conosco? Podemos almoçar depois no novo restaurante japonês que você queria experimentar. Antes que pudesse responder, o celular de César tocou. Ele verificou o número e franziu o senho. É o departamento jurídico, explicou levantando-se. Volto em 1 minuto. Enquanto César atendia a chamada em seu escritório, Larissa aproximou-se da mãe. É sobre ele, não é? Perguntou diretamente. Roberto está causando problemas. Patrícia admirava a percepção da filha, mesmo quando desejava poder poupá-la dessas preocupações. Não é nada que não possamos resolver. Estou cansada de vê-lo controlar nossas vidas, mesmo à distância, disse Larissa com uma determinação surpreendente. Passamos 5 anos nos escondendo. Agora finalmente temos uma chance de ser felizes, e ele aparece para arruinar tudo outra vez. A maturidade nas palavras da filha era um lembrete doloroso do quanto a situação a forçara a crescer prematuramente. César retornou, seu rosto tenso apesar do sorriso forçado. Mudança de planos para hoje. Temos uma situação que precisa ser resolvida. O que houve? Perguntou Patrícia, reconhecendo a gravidade em sua voz. Roberto Diniz solicitou formalmente sua participação em um depoimento relacionado às práticas comerciais da Vita Systems, respondeu César, tentando manter a voz neutra diante de Larissa. Especificamente, ele quer questioná-la sobre sua súbita ascensão na empresa. Patrícia sentiu o familiar frio no estômago. Ele está usando a força-tarefa para me intimidar. Exatamente como previmos, concordou César. Mas nossos advogados já estão preparados. Verdade. Eles acham que essa abordagem direta pode ser um erro estratégico dele. Como assim? Perguntou Larissa, recusando-se a ser excluída da conversa. César olhou para Patrícia, pedindo permissão silenciosa para continuar. Quando ela assentiu, ele explicou. Nos últimos meses montamos um dossiê completo sobre o histórico profissional de Roberto Diniz. Há várias irregularidades em suas ações como promotor, incluindo perseguição pessoal disfarçada de investigação oficial. Se ele insistir nesse caminho, poderemos apresentar uma queixa formal ao Conselho Nacional de Justiça. Não será suficiente, argumentou Patrícia. Ele tem proteção política. Tinha, corrigiu César. Muitas coisas mudaram no cenário político enquanto você estava escondida. Vários de seus antigos aliados estão sob investigação. Outros foram substituídos. Seu poder não é mais o mesmo. Larissa, que observava a troca intensamente, interveio com uma clareza surpreendente. É hora de parar de correr. Mãe, é hora de enfrentá-lo. Patrícia olhou para a filha, não mais a criança assustada que precisara proteger, mas uma jovem mulher com opinião própria e coragem inabalável. Depois, seu olhar encontrou o de César, determinado, protetor, mas respeitando sua autonomia para tomar a decisão final. Pela primeira vez em anos, Patrícia sentiu algo além do medo ao pensar em Roberto. Sentiu raiva. Raiva pelos anos roubados, pela carreira interrompida, pelo constante olhar sobre o ombro. Vocês estão certos, disse finalmente. Chega de fugir. A sala de reuniões do escritório de advocacia tinha paredes revestidas de madeira escura e janelas que iam do chão ao teto, criando uma atmosfera simultaneamente opressiva e exposta. Patrícia sentou-se entre seu advogado pessoal e o chefe do departamento jurídico da Vita Systems, enquanto César aguardava do lado de fora, respeitando o caráter oficial do depoimento. Quando Roberto Diniz entrou, acompanhado por 2 assistentes, Patrícia sentiu o tempo dobrar-se sobre si mesmo. 5 anos haviam passado, mas a presença dele ainda evocava o mesmo misto de apreensão e náusea. Ele parecia mais velho, fios grisalhos nas têmporas, linhas mais profundas ao redor dos olhos, mas o olhar calculista permanecia inalterado. Por um momento, quando seus olhos encontraram os dela, Patrícia viu o choque em seu rosto,
como se, apesar de tê-la localizado, ele não estivesse realmente preparado para vê-la transformada. A mulher que fugira dele, aterrorizada, agora o encarava com uma compostura que o desestabilizou visivelmente. Doutora Vasconcelos, iniciou ele, assumindo rapidamente sua máscara profissional. Agradeço sua colaboração voluntária neste inquérito. Nada sobre esta convocação foi voluntário, Dr. Diniz, respondeu o advogado da Vita Systems antes que Patrícia pudesse falar. E gostaríamos de registrar formalmente nosso questionamento sobre sua participação neste caso, considerando o evidente conflito de interesse. Roberto sorriu. Aquele sorriso frio que Patrícia conhecia tão bem. Não tenho conhecimento de qualquer conflito de interesse. A doutora Vasconcelos é apenas uma executiva de uma empresa sob investigação rotineira. Uma executiva que foi sua companheira por 7 anos, interveio Patrícia, sua voz mais firme do que imaginara ser possível. Uma mulher que precisou abandonar sua identidade e carreira devido a ameaças e perseguição. Os assistentes de Roberto trocaram olhares desconfortáveis. Era evidente que ele não havia compartilhado esse detalhe com sua equipe. Creio que estamos desviando do objeto desta oitiva, respondeu Roberto, tentando recuperar o controle. Estamos aqui para discutir sua súbita e inexplicável ascensão na Vita Systems, de faxineira a diretora internacional. Coincidentemente, após uma reunião com investidores estrangeiros de interesse do governo. Se o senhor está insinuando alguma irregularidade, interrompeu o advogado, sugiro que apresente evidências concretas, em vez de insinuações, baseadas em ressentimentos pessoais. As 3 horas seguintes transcorreram como uma batalha cuidadosamente coreografada. Roberto tentava, por diversos ângulos, criar uma narrativa de impropriedade na contratação de Patrícia, insinuando desde espionagem corporativa até tráfico de influência. A cada investida, os advogados rebatiam com documentação impecável sobre suas qualificações acadêmicas e contribuições à empresa. Patrícia manteve-se firme, respondendo com precisão e calma, mesmo quando Roberto tentava provocá-la com referências veladas ao passado compartilhado. O homem que uma vez a intimidara tanto, agora parecia menor, suas táticas transparentes demais para alguém que aprendera a ver através de máscaras nos últimos anos. Quando a sessão finalmente encerrou-se, Roberto aproximou-se enquanto os advogados conferiam os registros oficiais. Você está diferente, Patrícia, disse, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse, mas confiante. Pessoas mudam, Roberto. Algumas evoluem, outras ficam presas em padrões destrutivos. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Seu novo protetor parece eficiente. César Albuquerque tem recursos impressionantes, mas você sabe que sempre consigo o que quero, eventualmente. Não desta vez, respondeu Patrícia, sustentando seu olhar sem hesitação. Tenho algo agora que não tinha antes, pessoas que conhecem a verdade sobre você. Antes que ele pudesse responder, a porta abriu-se e César entrou, caminhando diretamente para o lado de Patrícia. O contraste entre os 2 homens não poderia ser mais evidente. Roberto, com sua agressividade contida, e César, cuja postura protetora não tinha nada de possessiva. Dr. Diniz, cumprimentou César com frieza profissional. Acredito que sua equipe já recebeu os documentos adicionais solicitados? Sim, respondeu Roberto, avaliando o homem à sua frente. Muito cooperativo da sua parte. Transparência total, retrucou César. Não temos nada a esconder. E você? A pergunta pairou no ar como uma ameaça velada. Roberto recuou imperceptivelmente. O inquérito seguirá seu curso, disse finalmente, recolhendo seus documentos. Ainda temos muitas questões a esclarecer. Quando ele saiu, Patrícia permitiu-se apoiar levemente em César, a tensão finalmente cobrando seu preço. Você foi incrível, sussurrou ele, segurando sua mão discretamente. Foi mais difícil do que imaginei, admitiu ela, mas também mais libertador. Ao deixarem o escritório, a luz do final da tarde banhava São Paulo em tons dourados. Patrícia respirou profundamente, sentindo um peso invisível começar a dissipar-se. O confronto que temera por anos finalmente acontecera,
e ela permanecia de pé, mais forte do que nunca. A sala de conferências da Vita Systems estava repleta de executivos e advogados quando a notícia chegou. Roberto Diniz havia apresentado formalmente uma denúncia contra a empresa, alegando favorecimento ilícito em contratos internacionais. O nome de Patrícia aparecia proeminentemente no documento como agente facilitadora de negociações suspeitas. Ele está blefando, afirmou categoricamente o chefe do departamento jurídico. Não há absolutamente nada de irregular em nossos contratos, e ele sabe disso. É uma tentativa desesperada de intimidação. César, que permanecera silencioso durante a apresentação inicial, finalmente manifestou-se. Qual a estratégia dele? O que ele realmente espera conseguir com isso? Exposição midiática, respondeu Patrícia, que conhecia os métodos de Roberto melhor que qualquer um ali. Ele vai vazar partes selecionadas da denúncia para a imprensa, criando uma narrativa distorcida. O objetivo é manchar minha reputação e, por extensão, a da empresa. Como que para confirmar sua análise, os celulares de vários presentes começaram a vibrar simultaneamente. O diretor de comunicação checou sua tela e empalideceu. Já começou, anunciou. Portal G1, Estadão e Valor Econômico estão noticiando a investigação. Estão caracterizando a doutora Vasconcelos como uma figura misteriosa, com ascensão meteórica, e insinuando irregularidades na sua contratação. Patrícia fechou os olhos por um momento, sentindo o familiar aperto no peito. Era seu pior pesadelo se materializando. Sua vida exposta, seu passado ressurgindo, sua credibilidade questionada publicamente. Precisamos de uma resposta imediata, disse César, assumindo o controle da situação. Mariana, prepare um posicionamento oficial rebatendo as alegações. Jorge, quero um dossiê completo sobre a carreira acadêmica da doutora Vasconcelos, distribuído para jornalistas selecionados. E Paulo, acrescentou dirigindo-se ao chefe jurídico, é hora de usar aquele material sobre Diniz. A sala entrou em movimento frenético, enquanto a equipe dispersava-se para executar as diretrizes. César voltou-se para Patrícia, que permanecia imóvel, o rosto uma máscara de compostura que mal disfarçava a tempestade interior. Vamos para meu escritório, sugeriu suavemente. Longe dos olhares da equipe, no santuário de vidro e aço do escritório principal, Patrícia finalmente deixou a fachada profissional desmoronar. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto ela encarava a vista da cidade que apenas meses antes representava possibilidades e agora parecia novamente hostil. Ele conseguiu, murmurou. Mesmo depois de tudo, ele encontrou uma maneira de me expor, de me vulnerabilizar publicamente. César aproximou-se, segurando suas mãos com firmeza. Patrícia, olhe para mim. Ele não venceu, isso é apenas um ataque desesperado de alguém que perdeu o controle sobre você. Você não entende, respondeu ela, afastando-se. Não é só sobre mim agora. É sobre Larissa vendo o nome da mãe manchado em todos os jornais. É sobre a Vita Systems enfrentando uma crise de imagem por minha causa. É sobre você. Sua voz falhou. Sobre você associado a alguém com um passado complicado. Isso é o que ele quer que você pense, rebateu César com intensidade. Quer que você se sinta um fardo, que se isole novamente, que volte a se esconder. É exatamente como ele te controlava antes. As palavras atingiram Patrícia como um choque de clareza. Era verdade. O padrão se repetia, apenas com táticas diferentes. Roberto sempre fora habilidoso em fazê-la sentir-se culpada, inadequada, responsável por problemas que ele mesmo criava. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Larissa. Estou vendo as notícias. Não se preocupe comigo, mãe. Estamos juntas nisso. Te amo. Algo se fortaleceu dentro de Patrícia ao ler aquelas palavras. Sua filha, que passara a infância protegida das verdades mais duras, agora oferecia apoio com a força de uma mulher. Você está certa, disse para César, enxugando as lágrimas. Não vou permitir que ele me defina novamente. Não vou me esconder. César observou a transformação em seu rosto, o medo dando lugar à determinação, a fragilidade à força. O que você quer fazer? Perguntou,
respeitando sua autonomia, para definir o próximo passo. Patrícia respirou fundo, organizando seus pensamentos. Quero contar minha história, não através de notas oficiais ou dossiês acadêmicos. Quero dar uma entrevista, expor quem sou, por que desapareci e o que Roberto Diniz realmente representa. César considerou a proposta por um momento. Tem certeza? Será intensamente pessoal e doloroso. A verdade sempre é, respondeu Patrícia, mas é a única coisa mais poderosa que as mentiras dele. Quando a porta do escritório abriu-se, novamente para a equipe que aguardava instruções, encontraram uma Patrícia diferente. Não mais a vítima de circunstâncias, mas uma mulher determinada a reescrever sua própria narrativa. O auditório da Associação de Imprensa estava lotado. Jornalistas de todos os principais veículos se acotovelavam para conseguir um bom ângulo. No palco, uma mesa simples com microfones e copos d'água aguardava os participantes da coletiva mais aguardada da semana. Nos bastidores, Patrícia ajustava nervosamente o blazer azul marinho. Optara por um visual profissional, mas acessível. Queria ser vista como a acadêmica e executiva que era, não como uma figura misteriosa ou vítima fragilizada. Você não precisa fazer isso, disse César ao seu lado. Podemos lidar com isso de outras formas. Patrícia sorriu, tocada por sua preocupação constante. Preciso sim. Por mim, por Larissa, por todas as pessoas que se escondem de situações abusivas. Larissa, que insistira em estar presente, abraçou a mãe. Estou orgulhosa de você. Quando Patrícia subiu ao palco acompanhada por César e pelo assessor jurídico da Vita Systems, o burburinho da plateia gradualmente cedeu ao silêncio expectante. As câmeras disparavam incessantemente, capturando cada nuance de sua expressão. Bom dia, iniciou, a voz firme apesar do coração acelerado. Meu nome é Patrícia Nogueira Vasconcelos. Sou doutora em Linguística Aplicada, ex-professora universitária e atual diretora de Comunicação Internacional da Vita Systems. Mas por 5 anos fui conhecida apenas como Patrícia N., faxineira. O silêncio na sala era absoluto enquanto ela narrava sua história. O relacionamento inicialmente promissor com Roberto Diniz, a gradual escalada de controle psicológico, as ameaças veladas quando decidiu deixá-lo, o desaparecimento planejado para proteger a filha adolescente. Abandonei minha carreira, meu nome, minha identidade, continuou, porque um homem com poder institucional me fez acreditar que não haveria onde me esconder. Durante 5 anos, limpei escritórios, incluindo os da Vita Systems, enquanto tentava reconstruir uma vida digna para minha filha. Patrícia então descreveu o momento que mudou tudo. A reunião com investidores internacionais, sua intervenção inesperada, a descoberta de sua verdadeira identidade e qualificações. Não houve nada de irregular ou misterioso em minha contratação, afirmou categoricamente. Fui promovida por mérito e qualificações que sempre tive, mas que precisei esconder por segurança. Um jornalista levantou a mão. Doutora Vasconcelos, o promotor Diniz alega que sua posição foi usada para facilitar acordos suspeitos. Como responde a isso? Com fatos verificáveis, respondeu prontamente. Todos os contratos internacionais negociados sob minha supervisão estão disponíveis para escrutínio. São legalmente impecáveis e comercialmente vantajosos para todas as partes envolvidas. O que o Dr. Diniz chama de suspeito é simplesmente algo que ele não consegue controlar. E, quanto às alegações de que sua relação pessoal com o CEO da empresa influenciou sua contratação, perguntou outra jornalista. César inclinou-se para seu microfone. Posso responder essa. Minha relação pessoal com a doutora Vasconcelos desenvolveu-se meses após sua contratação. Foi sua competência excepcional que primeiro chamou minha atenção, profissionalmente falando. A resposta provocou alguns sorrisos na plateia, aliviando momentaneamente a tensão. À medida que a coletiva avançava, Patrícia percebia uma mudança sutil na atitude dos jornalistas. O ceticismo inicial, dando lugar a algo próximo da empatia. Sua história ressoava não apenas como um drama pessoal,
mas como um retrato de resiliência e superação. O momento mais impactante veio quando uma repórter perguntou por que ela decidira se expor agora, arriscando tudo novamente. Porque o silêncio protege os abusadores, não suas vítimas, respondeu Patrícia, sua voz carregada de emoção contida. Durante anos acreditei que me esconder era a única forma de proteger minha filha. Hoje entendo que mostrar a ela como enfrentar intimidação é um exemplo muito mais poderoso. Ao final da coletiva, quando os flashes das câmeras diminuíram e os jornalistas começaram a se dispersar, Patrícia sentiu uma mistura de exaustão e alívio. Havia feito o que muitos considerariam impensável, exposto suas vulnerabilidades mais profundas em um fórum público, mas, paradoxalmente, nunca se sentira tão forte. César aproximou-se, sua admiração evidente. Você foi extraordinária. Foi apenas a verdade, respondeu ela. Às vezes a verdade é a coisa mais extraordinária de todas, disse ele, segurando sua mão discretamente enquanto deixavam o palco. No carro, a caminho de casa, Larissa mostrou à mãe as primeiras manchetes que já começavam a circular. Ex-professora revela anos vivendo como faxineira para fugir de relacionamento abusivo e diretora da Vita Systems desafia promotor. Não me esconderei mais. A narrativa estava mudando. E, desta vez, era Patrícia quem a controlava. A repercussão da coletiva de imprensa superou todas as expectativas. Em questão de dias, a história de Patrícia tornou-se um catalisador para discussões sobre relacionamentos abusivos, especialmente envolvendo figuras de autoridade. Diversas mulheres vieram a público com relatos semelhantes de intimidação por parte de homens em posições de poder. No Ministério Público, a pressão cresceu rapidamente. 3 dias após a coletiva, Roberto Diniz foi afastado da força-tarefa, enquanto uma comissão interna investigava as alegações de uso indevido do cargo para perseguição pessoal. A denúncia contra a Vita Systems foi arquivada por falta de evidências concretas. Para Patrícia, entretanto, a vitória pública vinha acompanhada de um processo interno mais complexo. Reconciliar-se com seu passado, não apenas como vítima, mas como sobrevivente. As noites ainda traziam pesadelos ocasionais, e certos gatilhos podiam desencadear momentos de ansiedade intensa. A diferença agora era que ela não enfrentava esses desafios sozinha. Numa tarde de domingo, enquanto César e Larissa discutiam animadamente os preparativos para o vestibular no apartamento que agora compartilhavam, Patrícia observava a cena com uma sensação de paz que ainda parecia surreal. No que está pensando? Perguntou César, notando seu olhar contemplativo. Em como a vida pode mudar completamente em tão pouco tempo, respondeu ela. Há 1 ano eu estava limpando seu escritório e tentando ser invisível. César sorriu, lembrando-se daqueles primeiros encontros. Você nunca foi realmente invisível, sabia? Sempre notei algo diferente em você. Sério? O poderoso CEO prestava atenção na faxineira? Provocou ela divertida. O poderoso CEO era observador o suficiente para perceber a dignidade com que você realizava qualquer tarefa, respondeu ele sério. Havia uma presença em você que não combinava com o uniforme cinza. Larissa, que ouvia a conversa enquanto finalizava um projeto no laptop, interveio. Mãe, você precisava ver como os outros alunos reagiram quando souberam que minha mãe é a mesma Patrícia Vasconcelos da entrevista. De repente, sou tipo interessante. Patrícia riu, um som que se tornara mais frequente nos últimos meses. Você sempre foi interessante, querida. Só agora tem a chance de perceber. O telefone de Patrícia vibrou com uma notificação. Era um e-mail da Universidade de São Paulo, respondendo a um contato recente. Ela leu rapidamente, seus olhos arregalando-se de surpresa. O que foi? Perguntou César, notando sua expressão. A USP, respondeu, ainda processando o conteúdo da mensagem. Eles estão me convidando para dar uma série de palestras sobre linguística comparada no próximo semestre. E mencionam a possibilidade de uma posição permanente no departamento. Larissa pulou do sofá, abraçando a mãe com entusiasmo adolescente. Isso é incrível. Você vai aceitar, não vai? Patrícia hesitou,
olhando para César. Voltar à academia significaria reduzir seu envolvimento na Vita Systems, a empresa que havia se tornado seu refúgio e plataforma de recomeço. É uma decisão sua, disse ele, compreendendo sua hesitação. Mas acho que deveria considerar seriamente. Ensinar sempre foi sua paixão, não foi? Sim, admitiu Patrícia. Mas a Vita Systems também se tornou importante para mim. Não há razão para que não possa fazer ambos, sugeriu César. Uma posição acadêmica parcial, mantendo um papel consultivo na empresa. O melhor dos dois mundos. A sugestão era tentadora. Uma reconciliação não apenas com seu passado profissional, mas com a identidade que Roberto tentara apagar. Acho que vou aceitar, decidiu finalmente. Talvez seja a hora de fechar esse círculo. Naquela noite, depois que Larissa se recolheu para estudar, Patrícia e César sentaram-se na varanda, observando as luzes de São Paulo. O silêncio entre eles era confortável, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não precisam mais preencher. Espaços vazios com palavras. Obrigada, disse Patrícia suavemente, quebrando o silêncio. Pelo quê? Por ver valor em mim quando eu mesma havia esquecido. César tomou sua mão, seus dedos entrelaçando-se naturalmente. Não fiz nada além de reconhecer o que sempre esteve lá. Sob o céu estrelado, Patrícia permitiu-se acreditar finalmente que as cicatrizes de seu passado não eram apenas marcas de dor, mas testemunhas de uma força que nem ela mesma conhecia completamente. O auditório da faculdade de letras estava lotado para a aula inaugural do semestre. Estudantes, professores e convidados especiais ocupavam cada assento disponível, criando um burburinho de expectativa. Na primeira fila, César e Larissa aguardavam com sorrisos orgulhosos. Quando Patrícia subiu ao palco, o murmúrio da plateia cessou gradualmente. Ela parecia uma versão mais autêntica de si mesma. O cabelo solto em ondas naturais, um vestido elegante mas confortável e, principalmente, uma presença que combinava autoridade acadêmica com a humanidade, de quem conheceu tanto as alturas quanto os abismos da experiência humana. Bom dia a todos, iniciou, sua voz clara e confiante preenchendo o espaço. Bem-vindos à disciplina de Linguística aplicada em contextos multiculturais. Meu nome é professora doutora Patrícia Nogueira Vasconcelos. Houve um breve momento de aplausos espontâneos. Muitos ali conheciam sua história, que continuava repercutindo nos meios acadêmicos e sociais meses após sua revelação pública. Alguns de vocês podem me conhecer por circunstâncias não relacionadas à linguística, continuou ela, com um sorriso sereno. Mas hoje, estamos aqui para explorar como a linguagem molda nossa percepção do mundo e, mais importante, como ela pode ser uma ferramenta tanto de opressão quanto de libertação. Enquanto Patrícia conduzia sua aula, alternando entre teorias linguísticas complexas e exemplos práticos fascinantes, César observava com admiração o domínio que ela demonstrava. Esta era Patrícia em seu elemento natural, brilhante, articulada, apaixonada pelo conhecimento. A transformação da mulher que conhecera, limpando silenciosamente seu escritório para esta acadêmica vibrante diante de uma plateia, era extraordinária, mas, ao mesmo tempo, perfeitamente natural. Larissa, agora caloura do curso de biotecnologia na mesma universidade, tomava notas com interesse genuíno, apesar de estar em um campo completamente diferente. Para entender melhor a comunicação científica internacional, explicara à mãe quando decidiu assistir às suas aulas. Ao final da sessão, enquanto os estudantes se aproximavam com perguntas entusiasmadas, Patrícia fez um breve gesto para César e Larissa, indicando que os encontraria em alguns minutos. No café da universidade, meia hora depois, os três comemoravam com cappuccinos o sucesso da aula inaugural. Você foi incrível, elogiou César. Aqueles alunos mal piscavam. Alguns estavam piscando demais para o meu gosto, brincou Larissa. Acho que minha mãe tem um fã-clube acadêmico agora. Patrícia riu, sentindo-se leve. É bom estar de volta. É como voltar para casa depois de uma longa jornada. E a reunião com a diretoria da Vita Systems amanhã? Perguntou César. Ainda nervosa? Um pouco,
admitiu Patrícia. Apresentar a nova estratégia de expansão para o conselho é diferente de lecionar, mas estou preparada. O arranjo que haviam estabelecido funcionava surpreendentemente bem. Patrícia dividia seu tempo entre a posição acadêmica na universidade e um papel estratégico na Vita Systems, liderando iniciativas internacionais sem a pressão executiva diária. Era o equilíbrio perfeito entre suas paixões. Preciso ir, anunciou Larissa, consultando o relógio. Tenho aula de bioquímica em 15 minutos. Depois que a jovem se afastou, César segurou a mão de Patrícia sobre a mesa. Tenho algo para discutir com você, disse, com uma seriedade incomum. Algo que venho pensando há algum tempo. Patrícia sentiu uma leve apreensão. Parece sério. É, confirmou ele, seus olhos fixos nos dela. Estou considerando deixar a posição de CEO da Vita Systems. A surpresa de Patrícia foi genuína. César, a empresa é sua criação, sua paixão. Por que deixaria tudo isso? Porque descobri outras paixões, respondeu ele simplesmente. Nos últimos meses tenho trabalhado com a equipe de pesquisa no desenvolvimento de tecnologias acessíveis para comunidades carentes. É o projeto mais gratificante que já fiz. Patrícia o observou atentamente, notando o brilho entusiasmado em seus olhos. O mesmo que vira em Larissa quando falava sobre biotecnologia, o mesmo que sabia que os outros viam nela quando lecionava. Quero focar na Fundação Vita Systems, continuou ele. Levar inovações biotecnológicas para quem realmente precisa, não apenas para quem pode pagar. Daniel Costa faria um excelente CEO. Ele tem o perfil executivo que eu nunca realmente tive. Você está falando sério, constatou Patrícia, apertando sua mão. E parece feliz com essa decisão. César sorriu. Aprendi algo importante com você, Patrícia. Aprendi que reinventar-se não é um sinal de fracasso, mas de coragem. Enquanto caminhavam pelo campus universitário, de mãos dadas, sob o sol ameno da tarde, Patrícia refletia sobre o estranho e imprevisível caminho que a vida traçara. 5 anos, escondendo-se como faxineira. Um momento de coragem impulsiva numa reunião empresarial. A exposição dolorosa de seu passado. E agora, este presente que parecia quase inverossímil em sua plenitude. Sabe o que mais gosto em nós? Perguntou César, interrompendo seus pensamentos. O quê? Que nenhum de nós precisou diminuir-se para que o outro brilhasse. Crescemos juntos, em direções diferentes, mas complementares. Patrícia sorriu, reconhecendo a profunda verdade naquelas palavras. O relacionamento que construíram não era baseado em dependência ou dominação, mas em respeito mútuo e apoio genuíno, o oposto do que vivera com Roberto. O telefone de César tocou com uma notificação. Ele verificou rapidamente e seu rosto se iluminou. Notícia de última hora, anunciou. Roberto Diniz foi oficialmente afastado do Ministério Público. A investigação interna concluiu que houve abuso de poder e perseguição pessoal. Patrícia absorveu a informação em silêncio. Não havia a euforia que imaginara sentir com essa notícia. Apenas uma sensação de encerramento, como fechar um livro cuja história conhecia bem demais. Como se sente? Perguntou César, percebendo. Sua reação contida. Em paz, respondeu sinceramente. Não é sobre vingança ou justiça poética. É sobre seguir em frente, sabendo que ele não pode mais me alcançar. No horizonte, os edifícios de São Paulo refletiam o sol da tarde, criando um mosaico de luz e sombra. Não muito diferente da própria vida, pensou Patrícia. As sombras nunca desapareciam completamente, mas a luz sempre encontrava caminhos para brilhar através delas. Vamos para casa? Sugeriu César. Larissa mencionou algo sobre um jantar especial hoje. Vamos, concordou Patrícia, entrelaçando seus dedos nos dele, enquanto caminhavam em direção ao futuro que haviam escolhido construir juntos.